E com a palavra, o presbítero Fabrício Maciel sobre o tema Jesus é a ressurreição e a vida. Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente quero agradecer a Deus, quero agradecer também nosso vice-presidente, evangelista Marco Júnior, pelo convite, nosso presbítero Samuel também, diretor, pelo convite, pela confiança na minha fraca pessoa. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso ministro Chauã, do nosso ministro também, cooperador Josué Ananias. Que Deus abençoe a todos, tangedores. Irmãos, me sinto alegre, me sinto contente em estar aqui pela primeira vez ministrando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando o vice-presidente ele me convidou, ele disse para mim, coloque um tema. Irmãos, e o Espírito Santo de Deus, ele me fazia recordar na época que eu me batizei, na época que eu aceitei o Senhor Jesus e eu cheguei na igreja evangélica preparatória. Era uma igreja bem pequenininha, o templo era bem pequenininho, mas o poder de Deus era surreal, como nos dias de hoje. E ao entrar por aquelas portas, eu me deparei com este tema: Jesus é a ressurreição e a vida. E através desta campanha, pela misericórdia de Deus, hoje eu estou de pé e permitindo Deus, dia 4 de outubro, para a glória de Deus, vai fazer 16 anos que eu desci as águas batismais. Queridos e amados irmãos, sem perca de tempo, abra as vossas Bíblias. Quero cumprimentar todos que estão interagindo no chat, aqueles que estão apenas na escuta. Recebam também a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe poderosamente. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 25, para a nossa meditação. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Se você crê, coloca aí no chat, para a glória de Deus. Crê tu isso? É uma pergunta. E o tema desta noite que o Espírito de Deus colocava no meu coração: Jesus é a ressurreição e a vida. Queridos e amados irmãos, se nós abrirmos o nosso dicionário, crer no dicionário, em algumas traduções vai dizer tomar por verdadeiro, acreditar, confiar em aceitar como verdadeiras palavras ou manifestações. Mas já na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, crer vai além da simples aceitação intelectual da existência de Deus. Envolve confiança, dependência e entrega total a Ele e dos seus ensinamentos, ou seja, resultando em uma obediência voluntária e um compromisso de que se manifesta em ações e relacionamento pessoal, diferente de uma fé morta ou cética. Crer é mais do que acreditar. Um exemplo: Satanás e seus demônios acreditam na existência de Deus, mas não vivem em relacionamento com Ele. É confiança e dependência. O verbo grego original para crer significa pisteu,
significa por confiança, ou seja, confiar é uma entrega pessoal e confiança no que se crer. Envolve entrega total. Crer em Jesus, por exemplo, implica submeter-se 100% à sua disciplina. Queridos e amados irmãos, eu me lembro quando eu estava num bairro de Juiz de Fora, e eu neste bairro de Juiz de Fora, eu não tinha ainda Jesus, não tinha conhecimento da palavra, eu estava, aleluia, perdido, como muitos, talvez como seu filho, sua filha, talvez como seu irmão, talvez como seu parente, aquela pessoa que você tanto ama e chora por ele, ora por ele e já não aguenta mais ver a situação a qual ele se encontra. E eu me lembro, queridos e amados irmãos, que certa via, no ano de 2009, eu estava dentro deste bar e existia uma aliança entre o bairro que eu morava, juntamente com esse bairro que eu estava. E quando eu estava dentro deste bar, uma voz, ela falava comigo: saia deste bar, porque eles vão tirar a sua vida. E dentro de mim eu relutei, eu disse: mas como pode? Existe uma aliança entre o bairro que eu moro com este bairro, eu não vou sair deste bar. Mas, aleluia, a voz de Deus, hoje eu posso ter a legítima certeza em saber que era a voz de Deus dizendo, ela falava mais forte como o som de muitas águas: saia deste lugar, porque senão eles vão tirar a sua vida. Queridos e amados irmãos, e quando eu fui para a porta daquele bar, num lugar conhecido como Serra Pelada, e quando eu cheguei na porta daquele bar, que eu fui chamar um táxi, a voz disse: vai a pé, desce o mais rápido possível. Queridos e amados irmãos, eu estava de bermuda e camiseta, e eu desci daquele local com o apelido de Serra Pelada, lá no alto do Parque Bournier, e eu desci, e em poucos minutos eu estava na Avenida Brasil. Em poucos minutos eu cheguei na porta da igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, de bermuda e camiseta, uma voz disse do meu lado: não entra, olha como você está, de bermuda, de camiseta, você não vai reverenciar, aleluia, a casa de Deus. Mas quando de repente o homem me pegou pelo braço e disse: vamos entrar, e era o evangelista Wesley Batista, e eu disse para ele: eu estou de bermuda e camiseta, outro dia eu volto. E ele disse para mim: olha, jovem, Deus tem uma obra na sua vida. Entre, a Bíblia diz: vinde como estais. E quando de repente o vice-presidente, ele assume a tribuna e ele disse: hoje é o elo da campanha com o título: Jesus é a ressurreição e a vida. Eu quero te dizer, queridos e amados irmãos, você que me escuta nesta, aleluia, live desta noite, ainda de segunda-feira, eu não sei a situação que você se encontra, eu não sei a situação que o seu filho se encontra, eu não sei a situação que o seu parente se encontra. Talvez você tenha passado noites em claros, chorando e pensando: ele está sentenciado, ela está sentenciada, não tem mais jeito para ele, ele vai morrer atrás daquela grade, com uma pneumonia, com uma tuberculose, não tem jeito mais para ela, ela vai morrer com essa doença sexualmente transmissível. Mas eu quero te dizer, o Jesus que eu estou pregando nesta noite, ele morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia, e ele manda te dizer: ele é a ressurreição e a vida, e se tu crer, esta vida ela vai ressuscitar. Ai, decouva as neves Nácia, Eremão tubicou mandaravaço ia. Jesus Cristo, ele amava Lázaro, Jesus Cristo amava Marta, Jesus Cristo amava Maria. Mas quando Jesus Cristo agora não estava presente, Lázaro ele vai ficar enfermo.
E agora a notícia vai chegar. E Lázaro, ele vai morrer. Jesus Cristo vai dizer que ele apenas dormia. E quando Jesus Cristo ele volta para Jerusalém, os discípulos preocupados, pensando, mas estão tentando tirar sua vida, estão tentando te apedrejar. Mas Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o dono da vida, ele volta. E antes de ele chegar na casa de Maria, aquela que pega aquele unguento caríssimo e derrama sobre os seus pés, enxuga com o cabelo, a Bíblia vai nos dizer que Marta, ela vai de encontro a Jesus, ela vai para se encontrar com Jesus, e Maria, ela fica na sua casa sendo consolada. Mas a Bíblia nos diz: Mandaravá, subneg, arabacanto, arabastépia, que Marta, quando se aproxima, Marta, ela vai dizer: Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha padecido, não tinha morrido. E Jesus agora, ele vai ver tudo aquilo acontecendo. E mandaram chamar Maria. E Maria era aquela que sentava aos pés do mestre, que procurava estar no lugar mais alto, que era aos pés do Senhor Jesus, que deixava os seus afazeres, diferentemente de Marta, para ouvir os ensinamentos, as palavras de Jesus. E quando Maria chega, chorando, sendo consolada, o povo chorando juntamente com ela, ela vai dizer: Jesus, se tu tivesse aqui, o meu irmão não haveria morrido. E Jesus Cristo, ele disse que ele havia de ressuscitar. E Jesus Cristo, ele se move de íntima compaixão, e ele começa a chorar. Jesus Cristo se move de íntima compaixão, e ele começa a chorar. Eu quero te dizer que cada lágrima que você derrama, mandaravassubicomanápia, ramando e acebe canto naragaçuia, pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu parente, pelo teu esposo, pela tua esposa, aparentemente, aleluia, era como eu quando entrei pelas portas da igreja para dentro, aleluia, ficava uma poça de lágrima, eu saía, parece que Jesus não estava fazendo nada, mas um certo dia o pastor presidente, ele olhou na minha direção e disse: as lágrimas podem cair no chão, mas no mundo espiritual, o anjo vem com a taça de ouro, colhe cada lágrima, aleluia, e leva diante de Deus. As suas lágrimas estão depositadas diante do Deus, o Todo-Poderoso. Rabacalabachebe canto naragaçuia, remanto bicô mandaraha subnégia, é bandarabasubicô mandaragaçu de cantarápia. O Jesus Cristo que disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, ele está aqui, ele está entrando dentro do teu lar agora, ele está indo na biqueira agora, ele está no escadão agora, ele está indo na encruzilhada agora, ele está desfazendo as obras do diabo agora, ele está visitando o teu agora, ele está indo na facção criminosa agora, e ele está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Rai de Covas Neves Nácia, Eremanto Bicô Mandaraha Subnégia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive
e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Crê tu nisto? Se você crer, tu vai ver a glória de Deus. A Bíblia nos diz que tudo é possível àqueles que crêem. Se tu creres, tu vai ver a glória de Deus. Se tu creres, tu vai ver a glória de Deus no teu matrimônio, na vida do teu parente, dentro do teu trabalho. O Deus que ressuscita sonhos, Ele está presente nesta noite, e Ele vai ressuscitar aquilo que parece impossível. Ele vai se fazer se tornar possível. O Deus que ressuscita sonhos, Ele manda te dizer: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Andaravá, subneg, arabacanto, arabastépia, eramanto, bicoma, andaravassúria. E nós servimos um Deus, irmãos, que tudo pode. Eu me lembro, novo convertido, no vale da sombra e da morte, e eu assentei do lado de um irmão, e eu pensei comigo: hoje eu vou morrer. E quando eu sentei do lado daquele irmão que tirou carteira junto com o pastor presidente, por nome Luciano, eu disse: Luciano, eu vou morrer. E aquele homem disse: jovem, realmente tu vai morrer. E eu comecei a chorar, voltei para o banco que eu estava, fiquei desesperado. O pânico me tomou conta, a ansiedade me tomou conta, a depressão agora começou a me tomar conta. E depois de meia hora, eu voltei naquele homem, eu disse: eu não quero morrer. Tu disse que eu vou morrer, você foi revelado. Ele disse: jovem, aleluia, este mundo já não te pertence mais. Tu vai morrer para o mundo e tu vai nascer para Deus. Tu vai morrer para o mundo e tu vai nascer para Deus. E eu profetizo nessa noite que a tua família, ela vai morrer para o mundo e ela vai nascer para Deus. Vai morrer para a carne e vai nascer para o Espírito. Vai morrer para as coisas dessa terra e vai nascer para as coisas celestiais. Jesus, ele chora. Há quem diga por causa da incredulidade. Há quem diga porque ele estava num corpo carnal como eu e você, sujeito às mesmas paixões que Elias, sentia frio como eu, como você, calor, sono e assim sucessivamente. E ele se move de íntima compaixão. Quando você dobra os seus joelhos, palavras você não tem para orar, mas o seu gemido, as suas lágrimas, ela chega diante do trono da graça de Deus. E o favor imerecido de Deus para com a sua vida, ele é já. E aquela mulher dizendo: meu irmão, ele ressuscitará na ressurreição dos últimos dias, do último dia. Jesus Cristo, como ele era social e respeitava as leis da terra, ele vai dizer aonde ele está. Aramanto e acebe canto naragaça. Aonde ele está? E levaram ele até o local. E quando ele chega no local, como ele respeitava as leis da terra, ele disse: tirai a pedra. Os estudiosos vão dizer que a pedra, ela tinha que ser removida pelos familiares. E Jesus, ele respeita aquilo que eu posso fazer, aquilo que você pode fazer, aquilo que nós temos a obrigação de fazer. E agora a pedra, ela é removida, e Jesus Cristo agora ele vai ouvir uma palavra antes de ele tirar a pedra. Mas Jesus, já faz 4 dias, já cheira mal. Já cheira mal, Senhor Jesus, já faz 4 dias. Estudiosos vão dizer que naquela época, a Bíblia não diz, mas os estudiosos vão dizer que naquela época
quando uma pessoa morria fisicamente, o espírito da pessoa ficava por 3 dias por perto do cadáver, do corpo. Mas Jesus, ele vem no quarto. Jesus, ele vem no quarto para provar que ele tem o poder sobre a morte, para provar que ele tem o poder de ressuscitar, para provar que ele veio para dar vida àquele que não tem vida. E quando tiram a pedra, que era, segundo estudiosos, aleluia, a obrigação da família, ele disse: Lázaro, sai para fora. E o defunto sai todo atado. E Jesus vai dizer: desatai-o e deixai-o vir. Aramanto e acebe canto naragácia. Agora você imagina, dentro lá da facção criminosa, o defunto da sua família, que fisicamente está vivo, mas espiritualmente está morto, com uma automática na cintura ou na mão, já está sendo visitado por Deus em nome de Jesus essa noite. Lá na esquina, aquela jovem que você criou, passou talquinho com muito amor e carinho, Jesus Cristo já está visitando e está ressuscitando os sonhos que você sonhou para os seus familiares. E Lázaro, ele sai, porque quando Deus fala, está falado. E o que chama minha atenção, que quando Jesus, ele vai até uma terra, até uma cidade por nome de Naim, havia uma grande multidão com ele. A luz estava com ele, ele é a própria luz. Mas do outro lado, vinha as trevas, vinha a morte, vinha um jovem dentro de um caixão, uma viúva que talvez pensando: após eu enterrar eu serei escrava, a minha vida será árdua. Jesus Cristo com a sua comitiva de um lado, a mulher agora com a outra comitiva vindo de frente. E de repente o Senhor Jesus Cristo, ele chega perto do caixão. Está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17, quando ele chega perto do caixão, quando a luz se aproxima das trevas, quando a vida se aproxima da morte, ele vai tocar no esquife, ou seja, no caixão, e ele vai dizer: a ti te ordeno, levanta-te. 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 A vida estava falando para a morte: a ti te ordeno, levanta-te. A luz estava dizendo para as trevas: a ti te ordeno, levanta, 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 levanta. Rabacalabá, choredeca, subneg, arabacanto, arabastébia, ourimi, caravassuia. Oh, maravilha, maravilha, maravilha. O Senhor está te dizendo: levanta a tua cabeça. O Senhor está te dizendo: a promessa não morreu, Ele é a vida está dizendo: a promessa está viva, a promessa está de pé. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras de Deus, elas não hão de passar. O Senhor manda te dizer: Ele é a ressurreição e a vida. E Ele vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar os teus sonhos, a tua família, o teu casamento nesta noite. Rabacalabá, choredeca, subnegia, remanto bicô mandaravá suia, remanto rimine
Mini que a sou redecaço biquécia. Ah, decantou e decomandar a rácia. O jovem se assenta no caixão e acaba o funeral. Jesus desfaz o funeral com poucas palavras. Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo, um dos príncipes da sinagoga. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 41, a Bíblia vai nos dizer, queridos e amados irmãos, que este homem, ele vai até Jesus, ele reconhece a soberania de Jesus. Será que você não precisa ir até a Jesus? Será que o ego, o eu, o orgulho está te impedindo ir até Jesus? Será que a religião que veio lá do tataravô, que veio do bivô, que passou para o pai, que veio do irmão mais velho, está te impedindo de ir até Jesus? E a mulher estava moribunda. A jovem estava moribunda. Mas o pedido foi feito a Jesus. E no Evangelho de Marcos, capítulo 5, 41, a Bíblia vai dizer que quando ele chega na casa, eles vão dizer: para que tu atormenta o mestre? A tua filha já morreu, a tua filha está morta. E Jesus Cristo vai tirar os incrédulos. Há momento que você tem que se distanciar dos incrédulos. Há momento que os incrédulos têm que se afastar, para que Jesus, ele venha operar o milagre na tua vida, na tua família. E quando ele tira os incrédulos, tomando a mão da menina já morta, ele disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Tirou os incrédulos, porque ele não trabalha no meio da incredulidade. Aramanto e acebe canto na aragácia. Eremantu bicô mandará subnégia. Ele pega na mão da menina e ele disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Deus, ele manda você levantar desta cama, desse quarto escuro. Deus manda te dizer: ergue agora a tua cabeça, que tu vai romper em fé, porque o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele está te dizendo: eu vim trazer vida nesta noite. A quem não tem vida, ele manda te dizer: eu vim ressuscitar os teus sonhos nesta noite. Arabacanture para Calabácia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 52 e 53. Quando Jesus Cristo, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, ele veio porque a criatura nunca ia conseguir morrer pela criatura. O homem nunca ia conseguir morrer pelo homem, mas o Criador vem para morrer pela criatura. E quando ele se inspira, quando ele usa de misericórdia, lá na cruz do Calvário, para que esse amor incondicional, para que esse amor infinito viesse me alcançar, viesse alcançar. Quando ele expira, quando ele morre fisicamente, porque já estava profetizado. Quando ele expira, a Bíblia vai nos dizer que o véu que separava o lugar santo dos santos, ele se rasga de cima a baixo, ou seja, acesso liberado. Mas o que mais chama a minha atenção, que no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de número 52 e 53, e abriram-se os sepulcros. Mas antes
Preste bem atenção nisso. Se a luz das luzes se retira, não existe uma luz que possa, aleluia, assumir a cena. Toda a luz se retira também. Houve trevas, houve um terremoto, um estrondo. O véu se rasga acima e embaixo. Ele estava dizendo para mim e para você: não precisa mais ser sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Vocês podem entrar também. Houve um estrondo. A verdadeira luz, que é Jesus, se retira. A luz também sai de cena. Houve trevas. Mas a minha Bíblia vai dizer, Mateus 27, 52, 53: e abriram-se os sepulcros. Meu Deus. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Versículo de número 53. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu fico imaginando para os carrascos: matamos um, por que essa multidão aparece? A Bíblia não diz, não relata, porque se fosse para escrever tudo o que aconteceu, não haveriam livros nem bibliotecas que viessem conter todas as maravilhas, todos os feitos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu imagino aqueles homens, alguns dizendo: ele morreu, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Eu fico imaginando, aleluia, aqueles homens dizendo: ele é a ressurreição e a vida, e nós cremos nele. Por isso nós estamos entrando na cidade, nós estamos aparecendo para você. Mas daqui a pouco ele vai aparecer, e nas tuas mãos vai estar a chave da morte e a chave do inferno, e o Deus Pai vai dar para ele todo o poder. Ai, 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 meu Deus. Jesus ressuscita, e ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e nas minhas mãos estão a chave da morte e a chave do inferno. Eu quero te dizer, quem dá a palavra final não é a facção criminosa que sentenciou o seu parente final. Quem dá a palavra final é o meu Deus, é Jesus, é o teu Deus. Quem dá a vida é o meu Deus, é o teu Deus. Eu quero te dizer, vai dormir tranquilo, porque quem dá a palavra final é o nosso Deus. Segundo muitos cristãos, na Bíblia não está escrito. O que está escrito hoje em um local simbólico do túmulo de Jesus é a seguinte frase: ele não está aqui, pois ressuscitou. Meu Deus. A Bíblia não diz, mas segundo muitos cristãos que já tiveram lá a oportunidade de ir lá, eles vão relatar dizendo que num lugar simbólico está escrito: ele não está aqui, pois ressuscitou. E eu quero te dizer, Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 26: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Se você crê, coloca aí no chat: eu creio. Se você crê na libertação do seu familiar, como Deus me libertou, coloca aí no chat: eu creio, em nome de Jesus. Porque este nome, ele tem poder. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. E se tiver alguém para aceitar o Senhor Jesus, pode se manifestar que eu oro por você. Meu irmão presbítero Samuel ora por você. Se tiver alguém para reconciliar com o Senhor Jesus, pode se manifestar que nós oramos para renovo de aliança para a tua vida. E eu quero agradecer ao vice-presidente, ao nosso diretor também, presbítero Samuel, nosso ministro Chauã, nosso cooperador Josué, os tangedores, por essa rica oportunidade. E que Deus abençoe a todos poderosamente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E eu volto todo trabalho
a quem é de direito nessa noite. Aleluia.